Olá, alunos da disciplina Físico-Química 1 do curso de Licenciatura em Química da Educação à Distância do IFMA. Vamos dar sequência à abordagem dos conteúdos previstos na ementa, inicialmente abordando alguns conceitos e, na sequência, a mudança de estado. Ressaltando aqui algumas propriedades relacionadas ao estado físico, como ponto de ebulição, densidade, dureza, entre outros. Podemos perceber que o estado de agregação dos átomos ou moléculas definem essas propriedades. Sabemos que as mudanças de estado estão relacionadas com a energia interna e com as interações, conforme o diagrama de transição de fase observado aqui na apresentação, onde podemos verificar a mudança de fase de sólido para líquido. Essa mudança ocorrendo em uma temperatura constante, como a gente pode observar aqui. O mesmo acontecendo na transição líquido-gasoso. E o que está por trás dessa transição de fase que a gente pode relacionar? Com que a gente pode relacionar essa transição? Podemos dizer que estão envolvidas aqui a energia cinética no movimento dos átomos moléculas e a energia de interação entre esses átomos ou moléculas. A energia cinética a gente pode representar pela constante de Boltzmann e a temperatura absoluta. Então, se a gente observa a relação aqui dessa constante de Boltzmann e temperatura absoluta com as interações entre as moléculas, podemos observar que, para a fase sólida, a gente observa uma interação muito maior do que a energia cinética, ao passo que, no gás, a gente observa a energia cinética, relacionada novamente aqui com a constante de Boltzmann e a temperatura absoluta, como sendo muito maior do que as interações. Como o fluxo de energia influencia na mudança de estado? Isso a gente pode observar pela definição do calor latente, que a energia fornecida ou retirada de um corpo para que ocorra a mudança de estado físico, sem variação de temperatura, grifado aqui, é denominado calor latente e definido pela expressão aqui representada, onde a gente tem QL como a quantidade de energia necessária para que ocorra a mudança no estado físico, M a massa e L o calor latente da mudança de estado observada, né? Que é característico de cada substância e de cada transformação. De novo a gente vê o diagrama aqui, temperatura em função do tempo, da mudança de estado. Do sólido para o líquido, a gente observa temperatura constante nessa transição. A gente está falando aqui de uma substância pura, é bom frisar. Então, a gente observa dois patamares aqui, onde ocorre mudança do sólido para o líquido, uma temperatura constante, e de novo, do líquido para o gasoso, temperatura constante, essa transição. Qual a relação que a gente pode estabelecer aqui entre pressão e temperatura? Podemos observar na tabela aqui a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma altitude em relação ao nível do mar de 0, temperatura aproximada de ebulição da água estabelecida como 100 graus Celsius, ao passo que, pegando o extremo agora, o pico do Everest, com uma altitude superior a 8.000 metros, a gente vai observar uma temperatura de ebulição de 82 graus Celsius. Então, existe uma relação em temperatura-pressão. À medida em que a temperatura aumenta, a gente vai observar um aumento na pressão também. Então, existe essa relação temperatura-pressão com a mudança de estado. Uma representação mais completa das mudanças de estado de uma substância pode ser observada num diagrama de fase, que é o que a gente apresenta aqui agora, no caso da água pura, onde podemos observar uma linha que separa, uma curva separando o vapor do sólido, da fase sólida, ou a fase sólida da fase líquida, a fase líquida da fase vapor. E a gente observa ainda um ponto triplo aqui do diagrama, onde existe o equilíbrio entre essas três fases.
Aí tem um equilíbrio entre sólido, líquido e vapor. Para um sistema binário, como é o caso de uma liga, aqui representada, a liga cobre-níquel, a gente vai ver aqui, podemos observar a presença da fase sólida, separada por essa linha aqui, que define a fase sólida, ou uma curva superior, uma linha superior aqui, separando essa fase intermediária da fase líquida. Então a gente tem fase líquida, fase sólida e aqui a fase sólida mais a fase líquida. Tá? Então nesse caso aqui do diagrama de fase binário, ele pode ser classificado como sendo isomorfo, já que a gente observa aqui componentes que apresentam a mesma estrutura cristalina e que são solúveis um no outro em qualquer composição. Tá? Então, em qualquer composição, a gente vai observar que um é solúvel no outro. Mas existe também o caso de diagrama de fases de sistemas que são anisomorfos e os componentes apresentam diferentes estruturas cristalinas, limite de solubilidade e fases intermediárias. Esses sistemas anisomorfos eles podem ser classificados de acordo com o tipo de reação característica. Essa classificação é em eutético ou semelhante aos eutéticos. Os sistemas eutéricos envolvem uma reação característica onde um líquido se transforma em dois sólidos durante o resfriamento, que é o caso que a gente observa aqui, o diagrama de fase do chumbo estânio. Durante o resfriamento, a gente tem a formação do líquido e um sólido, e do líquido e de um outro sólido aqui, dependendo da composição do sistema. O sistema semelhante aos eutéticos já pode ser subdivididos em diferentes tipos. E a gente observa que a característica desse sistema é apresentar uma reação onde uma fase se transforma em duas outras fases durante o resfriamento. E eles podem ser monotético, metatético, eutetóide, peritético ou peritetóide. No caso aqui representado, a gente tem um sistema monotético. O Gibbs definiu, a partir de conceitos termodinâmicos, uma regra, a regra de fase de Gibbs, que possibilita definir o número de fases que podem coexistir em um sistema em determinada pressão, temperatura e composição. A expressão para essa regra de fase de Gibbs é P mais F igual a C mais 2, onde o P representa o número de fases coexistentes no sistema, C o número de componentes no sistema e F o grau de liberdade relacionado aí com pressão, temperatura e composição de fase. Então, para o exemplo do diagrama de fase da água pura, pegando aqui o ponto triplo novamente, e aplicando essa regra de fase de Gibbs, a gente vai observar que o grau de liberdade encontrado aqui vai ser 0. Então há uma dependência aí da relação pressão-temperatura e a composição. Dependendo da temperatura da pressão, a gente vai ter fase diferente. Uma forma de interpretar o diagrama de fase é a aplicação da regra da alavanca, e, na verdade, é a definição da composição. É como a gente estabelece ou encontra a composição presente em um determinado ponto do diagrama de fase. Então, a regra da alavanca é usada para determinar as proporções das fases em equilíbrio em um campo de duas fases. Considerando aqui, no diagrama de fase representado, a fração mássica da fase líquida e fração mássica da fase sólida. Então, aplicando matematicamente essa regrinha, definindo um ponto, como ponto B aqui, onde se quer estabelecer a composição das fases desse diagrama, traçando uma linha que a gente chama de linha de amarração, que parte aqui da linha que separa a fase sólida das demais fases, até a linha
que delimita a fase líquida, extrapolando isso aqui no eixo de composição, a gente vai observar que temos aqui a composição da fase líquida, composição da fase sólida e a fase que desejamos definir. Então, aplicando essa expressão, a gente vai encontrar qual é a fração mássica da fase líquida, qual é a fração mássica da fase sólida, nesse ponto do diagrama de fase. Existe ainda o diagrama de fase ternário, onde a gente tem 3 componentes. E o diagrama de fase, um sistema metálico, por exemplo, constituído por 3 metais diferentes, apresentam 4 variáveis, que seria a temperatura e a composição das 3 fases constituintes, mas ela pode ser simplificada de acordo com o triângulo de Gibbs, proposto por Gibbs, para definir esse sistema ternário fictício. No caso aqui fictício, pode ser aplicado para 3 metais, por exemplo, formando uma liga. Então, no caso, Gibbs definiu como ABC 3 componentes desse sistema, e a forma de identificar a composição de cada um desses componentes é como estabelecido aqui, considerando um triângulo de altura H, que representa 100%. Então, a distância XA, por exemplo, aqui, nos informa o percentual do elemento A presente nesse sistema, ou nesse diagrama. E é isso. Com isso a gente encerra o conteúdo da unidade 3, deixando aqui uma frase de estímulo para vocês, que não permita que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você pode fazer. Bons estudos e até a próxima.